Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este episódio do Evangelho nos dá uma grande lição. A lição de como Deus atua
no seu modo de ser, especialmente na sua providência. Todos nós temos uma tentação forte, uma tentação até bastante violenta, de duvidar, desconfiar da providência do Senhor. Mas o Senhor nos ensina como essa providência funciona e como cada um de nós também devemos ser as mãos de Deus como providência da humanidade. Pois bem, estava lá Jesus, junto com os seus discípulos. Subiram a este monte e aquela multidão veio atrás de Jesus. Como estávamos ouvindo, o Evangelho disse que havia por volta de 5.000 homens. É muita gente. Não se fala das mulheres e também das crianças. Então era muita gente mesmo que estava atrás de Jesus. Eles haviam visto os milagres, haviam visto curas e coisas extraordinárias. Então começaram a vir atrás de Jesus. É claro que muita gente era mais por curiosidade. Queriam ver aquele espetáculo das curas. Mas a maioria das pessoas tinham um coração puro, porque eles estavam sedentos, esfomeados da palavra do Senhor. E Jesus os sacia. Mas de repente, ele vai fazer uma pergunta a Santo André. E claro que para pô-lo à prova, porque ele sabia bem o que iria fazer. E vai perguntar a Santo André: onde arranjaremos comida para tanta gente? Aí Santo André fica admirado, não dá mesmo. Mesmo que tivéssemos um tanto de dinheiro, não tem como comprar pão, comida para toda essa gente, é muita gente. Como é que vamos comprar para todo mundo? Mesmo que tivéssemos o dinheiro suficiente, não dá. E assim, um dos outros discípulos vai dizer a Jesus, perdão, é Santo André. Foi Jesus que falou com Felipe primeiro. E depois vai falar com Santo André, irmão de São Pedro. E Santo André vai dizer assim: aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Talvez é o único menino que se preocupou de levar alguma coisa para comer, ou talvez até para ganhar um dinheirinho. Mas de repente, é a única comida que estava presente, ninguém mais tinha. E Jesus mandou que todo mundo sentasse. Começou a partir os pães, todo mundo comeu. É assustador, porque eram mais de 5.000 homens, e as mulheres que não foram contadas, e as crianças. O que era aquilo? Que coisa extraordinária era aquilo? Todo mundo comeu, todo mundo se saciou, e sobrou. Os pedaços que sobraram, ficaram 12 cestos que sobraram. Era algo extraordinário, porque os 12 cestos que sobraram era muito mais do que aqueles 5 pães. Pois bem, também queriam fazê-lo rei. Primeiro todo mundo aplaudiu, achou uma coisa extraordinária. Este é um profeta que deveria estar aqui, deveria vir ao mundo. Mas quando queriam fazê-lo rei, Jesus se afasta, foge e vai para um lugar deserto, escondido, porque ele não queria ser feito rei. O que quer dizer tudo isso para nós? É muito simples. Deus é sempre a nossa providência. Nós sempre temos tentação de duvidar dessa providência, mas muitas vezes sofremos na vida porque não conseguimos compreender a providência do Senhor. Podemos pensar, por exemplo, em tantas pessoas que passam necessidade, que passam fome, que passam dificuldade. Por que Deus permite essas coisas acontecer? Podemos imaginar, por exemplo, quantos países pobres, aqui pertinho de nós. A gente não precisaríamos ir para lugares longe, basta olhar para os países próximos de nós.
quantas pessoas ainda passam fome nesses países. Quando vemos as crianças, então, que coisa triste. Por que Deus não olha para toda essa gente? O que está acontecendo? É claro que não é culpa de Deus. É a culpa dos homens. É a culpa de corações corruptos. Então não tem nada a ver com Deus essas coisas. Aqueles que deveriam ser a mão providente de Deus, não o são. A providência de Deus trabalha conosco. Sem nós, o Senhor não trabalha. É importante compreender isso. Quando Jesus fez os milagres, Ele não mandou cair do céu os pães. Não disse para todas as pessoas: olhem para o céu que agora vai cair um monte de pão para vocês comerem. Não é dessa forma que Deus trabalha. Mas tinha alguém que estava com o coração aberto. Era aquele menino. Não sabemos por que ele tinha levado os pães. Talvez era para ganhar um dinheirinho, ou talvez mesmo era para comer. Pois era um menino. Por que o menino ia comer 5 pães? Talvez era para ganhar um dinheirinho mesmo. Mas ele abriu seu coração e doou os 5 pães para Jesus. É claro que os discípulos não podiam acreditar que as pessoas iam comer daqueles 5 pães. Ninguém conseguia acreditar numa coisa dessa. Mas porque alguém doou, então assim aconteceu, o milagre aconteceu. Alguém estava lá, que tinha alguma coisa para oferecer. E mesmo que isso fosse impossível, Deus tornou aquilo que era impossível por causa da abertura do coração de alguém. Quando as pessoas fecham o coração, aqueles que deveriam ser a providência de Deus, é claro, sofremos todos. É interessante pensar nisso. Quem é então a mão providente de Deus? Podemos ser cada um de nós. Todos nós podemos ser mão providente do Senhor. Às vezes imaginamos que não somos capazes de ajudar. Mas é claro que não somos. Porque fazer caridade é um dom. Ajudar as pessoas é um dom divino. Tem muitas pessoas que fazem coisas boas, mas não como um dom, não como a providência do Senhor. Se nós observarmos, a cidade é cuidada pelos poderes públicos, graças a Deus, mas no entanto é obrigação. As pessoas que trabalham nos hospitais fazem uma coisa excelente, os médicos, os enfermeiros e tudo mais, o trabalho magnífico, mas eles recebem por isso, é obrigação deles, faz parte do trabalho e devem fazer um bom trabalho, e graças a Deus o fazem. E assim tanta gente que faz trabalhos sociais e mais trabalhos pelo bem da sociedade, mas ainda isso não é totalmente a providência de Deus. A providência de Deus é muito mais, é uma doação do coração. É claro que todas as pessoas que trabalham nisso, quando fazem de coração como doação, mais do que simplesmente o seu serviço, a coisa se multiplica, a coisa se torna extraordinária. Assim também cada um de nós devemos ser a mão providente de Deus no mundo. Há poucos anos atrás, em São Paulo, um empresário resolveu fazer a doação de muitas cestas básicas. E chega numa favela muito pobre. Interessante, é o Brasil. A gente acha ainda que no Brasil não tem pessoas que estão sofrendo. Claro que sim. Nos enganaram, porque sempre dizem que todo mundo está saciado, todo mundo não é assim não. A gente sabe que tem uma multidão de pessoas que ainda sofrem. Este homem muito caridoso, católico fervoroso, foi levar as cestas básicas a essas famílias, mas ele falhou na conta. Ele não havia comprado cestas básicas suficientes, apesar de serem muitas. E quando ele foi pegar a última, um pouco assim, com o coração dolorido, ele percebeu que tinha mais uma. Aí ele ficou na maior felicidade, mas o que era mais uma para uma família só, que tinha aquela multidão de gente esperando? E quando ele tira
essa última que ele enxergou, ele olha mais no fundo, tinha mais outra. Ele falou, eu errei na conta. E vai tirando. E deu certinho, todo mundo recebeu a sua cesta básica. Ele entendeu que aquilo era a providência de Deus. Deus não iria permitir aquela gente passar necessidade, mas utilizou dele como a mão da providência. Isso é extraordinário. Esse homem chorava de emoção e entregava a cesta básica àquela gente. Ele pôde sentir o que significa ser a providência de Deus no mundo. Todos nós devemos ser. Isso é uma obrigação cristã. São Paulo nos ensinava na segunda leitura que nós devemos viver a vocação da qual nós fomos chamados. E qual é essa vocação? De estar a serviço, de estar ajudando. Não precisamos fazer coisas extraordinárias, basta olhar ao nosso entorno. No lugar onde a gente mora, por exemplo, quantas pessoas vivem por ali? Às vezes a gente nem percebe. Basta andar um pouquinho. Não vai custar muita coisa de nós. Mas basta olhar um pouquinho pelos cantos, pelas laterais. E se no nosso bairro tiver aquelas periferias, melhor ainda. Vamos dar uma olhada ali, para ver quem precisa de nós. E é claro que vamos encontrar muitas pessoas que precisam de nós. E nós temos condições. Não existe pessoa que não tenha condições de ajudar um pouquinho. Nós sabemos que podemos ajudar, mesmo com pouca coisa. Se nós, o jovenzinho só tinha 5 pães, era muito pouco. Para 5.000 homens, tantas mulheres e mais crianças, era muito pouco mesmo. Mas todos ficaram saciados. Se nós ajudarmos de coração, serão saciados também com a nossa disposição. Deus faz o milagre. Isso é caridade. Se nós conseguimos doar o nosso coração, quantas coisas podem acontecer? Isso é extraordinário. Isso é dom. Isso é um impulso que Deus nos coloca no coração. Esse é o amor, é a caridade, é aquilo que faz a gente se doar a si próprio para o bem-estar de muitos. E assim Deus concede muitos milagres. O nosso erro é que muitas vezes nós sempre acreditamos que nós somos as vítimas e que Deus tem que ficar nos satisfazendo o tempo inteiro. É uma falha pensar dessa forma. Quantas pessoas acreditam que Deus é providente só quando a gente recebe alguma coisa? Não é assim. A providência muitas vezes de Deus será tirar de nós para dar aos outros. Isso é a grande providência de Deus, é assim que Deus trabalha. E Deus também não nos dá aquilo que não precisamos. Quantas coisas hoje nós temos hábito de ter e possuir, que muitas vezes nem precisamos de nada disso. Podemos também distribuir aquilo que é excesso que está em nós. Como é bom ajudar as pessoas e dar aquilo que nos está sobrando e está nos atrapalhando, inclusive. Quantas pessoas precisam disso? Então Deus quer trabalhar conosco, como nós possamos ser a sua mão providente no mundo. Muitas vezes, de fato, não temos nada. De fato, muitas vezes não temos dinheiro, não temos coisas para poder oferecer, mas temos nós. Quando Jesus disse, todas as vezes que visitastes um doente, foi a mim que visitastes, vamos atrás dos doentes. Como eu disse, não precisamos ir para lugares distantes, basta observar o nosso entorno. Quantos enfermos existem nos nossos bairros que precisam de uma atenção? Quantas pessoas idosas? As pessoas, na maioria das vezes, idosas, têm a sua aposentadoria, não sentem tanta necessidade, mas têm uma ausência profunda de sentimento, de amor, de afeto. A gente pode dar um abraço. A gente tem medo um pouquinho do coronavírus, mas dar um afeto ao coração dessas pessoas que tanto necessitam, olha quanta coisa podemos oferecer. Às vezes, oferecendo aquilo que nós temos, a nossa doação interior,
a nossa presença, o nosso afeto, damos muito mais do que podemos imaginar. E Deus concede muitas e muitas graças a essas pessoas e, sem dúvida, a todos nós. Nossa Senhora, nossa mãe, ela também é uma grande providência que o Senhor nos deu de presente quando estava morrendo na cruz. Que ela nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja de todos nós. Que ela nos ajude a assumir a nossa vocação verdadeira cristã. E como ela é a providência de Deus para nós todos, na sua igreja, que ela nos ajude também a viver como providência de Deus aos nossos irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai.